o que é ser realmente pentecostal, o que é uma igreja realmente ser pentecostal, e nós vamos continuar aprendendo, não é? Eu comecei falando, eu comecei a falar que ontem, que o verdadeiro cristão pentecostal, ou a igreja verdadeiramente pentecostal, é aquela que, como é que eu posso expressar? Aquela que promove a unidade, ou aquela que vive a unidade entre os irmãos. É impossível dizer que é uma pessoa pentecostal e não conseguir ter comunhão com os irmãos. Entenda isso. Então, para você que está ouvindo agora a programação, por que eu estou dizendo isso? Porque Atos capítulo 2, vamos ler o primeiro versículo e você vai entender. O texto diz no versículo 1 que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um vento, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Observe versículos 1 e 2. O texto 1 e 2 vai dizer que eles estavam todos reunidos. E eu frisei ontem que além de reunidos, eles estavam unidos num só lugar. Então, para que haja o verdadeiro Pentecostes, para que eu possa dizer que eu sou realmente uma cristã pentecostal, um cristão pentecostal, e aí a gente já quebra alguns tabus, porque às vezes se diz assim, tal igreja não é pentecostal, tal igreja é tradicional. Aí eu vou dizer que depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, porque se for em relação a usos e costumes, ou alguns em relação aos dons espirituais, determinadas igrejas até podem ser tradicionais, mas no sentido dessa palavra aqui, na aplicação desta palavra aqui de Atos 2, muitas igrejas tradicionais são de fato pentecostais por causa da sua prática, e outras igrejas que se dizem pentecostais não são pentecostais por causa do seu comportamento, por causa das suas práticas. Sem unidade, sem união, eu não posso dizer que sou um cristão pentecostal, ou uma igreja não pode dizer que é pentecostal. Eu acho que isso já ficou claro para você. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que, para eu dizer que eu sou verdadeiramente pentecostal, ou uma igreja se autodenominar assim, ela precisa ser uma igreja que leva os seus membros e congregados a servir. Uma certa vez Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, que este seja o menor. Aquele que quiser ser grande, em outras palavras, ele tem que ser servo de todos, assim como Jesus. O versículo de número 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Pentecostes, meus irmãos, acontecia após muito trabalho. Observe que, como nós aprendemos ontem, o dia de Pentecostes era depois da colheita. Era chamada a festa da colheita, a festa da cega, ou a festa das primícias também. E essa festa só acontecia depois de muito trabalho, depois que o povo trabalhava mesmo para colher os frutos. Então, essa festa acontecia, você aprendeu que essa festa acontecia no 50º dia, ou seja, 50 dias depois terem iniciado a colheita. Então, o Pentecostes acontecia depois de muito esforço, porque havia tanto no plantio, como também no cuidado da lavoura e a colheita que acontecia durante as 7 semanas. E a festa era resultado, né, de muita dedicação, de muito esforço. E o mesmo aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado e os discípulos que estavam até amedrontados, eles saíram das 4 paredes e foram anunciar o evangelho para os outros povos.
Entenda que o poder do Espírito Santo, ele não vem para nos fazer ficar apenas dentro da igreja, mas ele nos leva em direção ao nosso próximo para abençoar vidas, para servir as pessoas. Nós somos como vasos que Deus enche e quer transbordar para derramar sobre as pessoas. O verdadeiro Pentecostes leva uma pessoa ao serviço. Eu não entendo como alguém pode dizer que nasceu de novo, como alguém que pode dizer que o Espírito Santo habita nele, e ele não tem vontade de executar nenhum serviço na obra de Deus. Ele não tem vontade de colocar a mão no arado. Ele não tem vontade de se dedicar a algum tipo de trabalho. Eu não consigo entender um cristão que nasceu de novo e não sente vontade de fazer algo para Jesus. Eu recebi um e-mail, um WhatsApp agora há pouco, né? Não vou citar o nome para não expor o irmão, nem tive tempo de responder individualmente. Mas ele disse assim: irmã, olha, eu me sinto bem cultuando em casa. Eu me sinto bem servindo a Deus em casa. Eu ligo o rádio, começo a adorar, eu leio a Bíblia, eu oro. E alguns pastores até me chamam de desigrejado. E ele pergunta: eu estou pecando? Ele perguntou aqui no WhatsApp hoje. Eu estou pecando se eu não for para a igreja porque eu não me sinto bem no meio de muita gente. Eu não me sinto bem na igreja, eu me sinto desambientado, eu me sinto perdido no meio das pessoas. Eu me sinto bem servindo a Deus em casa, adorando a Deus em casa. E eu vou responder essa pergunta do nosso irmão dentro dessa palavra. Por quê? Como é que eu aceitei a Jesus? Jesus fez uma obra tão regeneradora na minha vida e eu não sinto vontade de estar na igreja, porque é na igreja ou na rua que nós servimos as pessoas, que nós servimos o povo. E Deus nos chamou para servir. Jesus nos chamou para servir. Se eu estou em casa, eu vou servir como? Né? Se eu não vou para a igreja, se eu não me envolvo com os trabalhos da igreja, se eu não saio para o evangelismo, eu vou servir como? E a Bíblia diz que naquele dia nós teremos que apresentar as nossas mãos. Será que as suas mãos vão estar vazias? Porque você não produziu nada? A Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos. Né? Mais uma vez eu vou citar aqui a parábola dos talentos, onde aquele servo foi chamado de mau e de inútil, porque ele pegou o talento que Deus lhe deu e escondeu debaixo da terra, segundo ele, porque estava com medo, porque o seu senhor era muito rigoroso. Os outros foram elogiados porque pegaram o talento que o seu senhor entregou e grandearam, multiplicaram. E por isso ouviram o seu senhor dizer: servo bom e fiel, entra para o repouso do teu senhor. Aliás, porque foste colocado no muito, porque fostes porque fostes fiéis no pouco, eu vos colocarei no muito. Porque fostes fiéis no pouco, eu vos colocarei no muito. Então, se é pecado ou não dar frutos para a obra de Deus, é uma questão de consciência. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer assim, naquele texto de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, o Senhor vai dizer assim: aquele, pois, que estiver em mim e esse não dá fruto, esse será cortado e lançado no fogo para ser queimado. Vai ser lançado no fogo, vai ser queimado. Me permita, eu estou usando as palavras de Jesus, não são palavras da irmã Jaqueline, são as palavras de Jesus. Então você precisa entender que você nasceu para servir. Não há inúteis na casa do Pai. Você nasceu para executar alguma obra. Você nasceu para executar algum tipo de serviço. Eu não sei se é para ficar na porta. Eu não sei se é para zelar a igreja. Eu não sei se é para ficar na recepção. Eu não sei se é para pregar, se é para cantar, se é para interceder. A verdade é que você precisa fazer alguma coisa. Deus não colocou o Espírito Santo em você. O Senhor não mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para encher os discípulos, para eles ficarem em casa. O Espírito Santo é a capacitação. Veja que eles receberam outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava.
O Espírito Santo em nós é o revestimento de poder. Para quê? Para que a gente sirva a igreja do Senhor com alegria, com unção, com amor, com dedicação, com poder, com autoridade. Para que a gente leve o evangelho do Senhor Jesus com poder. Aí você acha que você aceitaria Jesus, ele colocaria o Espírito Santo em você, algo tão precioso para você ficar em casa? Para você não fazer nada? Para você não servir aos outros? É para você pensar. Né? Há quem diga que quem não sabe servir, não serve para viver. A palavra pode parecer até dura. É um ditado que se diz e eu concordo com ele. Nós precisamos aprender a servir aos outros, né? No mínimo que seja. No mínimo que seja. Nem que seja para servir um copo de água na igreja aos visitantes. Mas eu fui chamado para um serviço. Porque o Pentecostes verdadeiro nos leva a servir os outros. Nos leva a servir o próximo, a ajudar o próximo. E outra coisa que está muito ligada também é o que diz no versículo 6. É que o Pentecostes também nos leva a evangelizar. A anunciar as boas novas, a falar do Senhor. O versículo 6 vai dizer: ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Glória a Deus. Observe que uma verdadeira multidão que estava na festa de Pentecostes viu os discípulos sendo cheios do Espírito Santo e falando também em outras línguas, né? Eu imagino que cena bonita. Eu queria estar lá, alguns confusos, alguns criticando e outros maravilhados. Entenda que aqui estavam reunidas pessoas de 15 nações. E as pessoas entenderam tudo que os discípulos estavam falando sem saber como, né? Porque veja o que diz o versículo 6. Eles não sabiam como eles falavam na sua própria língua, na sua língua materna ou na sua língua de origem. Era o Espírito Santo que capacitou os discípulos a evangelizar os povos. Veja que quando Deus criou a humanidade, havia apenas um idioma. Presta atenção nisso. Quando Deus criou a humanidade, havia apenas um idioma. Mas quando os homens, lá em Gênesis capítulo 11, decidiram fazer a Torre de Babel, aconteceu a confusão das línguas e os povos passaram a falar idiomas diferentes. Só que quando o Espírito Santo foi derramado lá em Atos 2, esse problema foi resolvido e os povos puderam ouvir o Evangelho. Porque Deus lhes deu línguas, né, que possibilitava pessoas de outros idiomas entender o que eles falavam, porque cada língua era semelhante a um idioma que os outros povos falavam. Isso é muito lindo, né? Só Deus pode fazer um negócio desse. Aleluia. Então, entenda que Pedro pregou o evangelho para todas as pessoas que estavam na festa de Pentecostes. E após isso, ele realizou o primeiro e grande batismo cristão, com a conversão de até 3.000 vidas. Ou seja, depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, que recebeu a capacitação do alto, Pedro agora prega o evangelho e 3.000 vidas se convertem. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é evangelização. Eu não consigo ver alguém cheio do Espírito Santo que não tem vontade de falar de Jesus. Eu não consigo ver alguém cheio do Espírito Santo que não tenha desejo de pregar essa palavra. Ah, irmã, mas eu não sei ler. Irmã, eu não sei escrever. Eu não terminei os meus estudos. Irmã, eu leio a palavra e não entendo. Não precisa ser um PhD, não precisa ser um poliglota. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um mestre, um doutor da palavra. Você só precisa ter vontade de falar de Jesus. E para falar de Jesus eu não preciso falar difícil. Eu posso dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Segundo a experiência que você teve com Jesus, você tem capacidade de falar de Jesus. Aleluia,
Glória a Deus. O poder de Deus nos capacita a alcançar as pessoas e falar a sua língua, ou seja, ser compreendido e tocar diretamente na necessidade de cada pessoa. Eu tenho certeza que você que recebeu o Espírito Santo tem condições de falar de Jesus. Não tem essa desculpa de eu não sei pregar, né? Não tem essa desculpa de irmã, porque eu sou tímido. Não, diga que Jesus é bom. Olhe para quem está sofrendo, para quem está ferido, para quem está morrendo sem Jesus e diga, olhe, Jesus pode mudar a sua vida, porque ser pentecostal é isso, é ter a sede de evangelizar. E para evangelizar, você não precisa apenas sair no domingo com a campanha evangelizadora, não, porque tem alguns que dizem, irmã, não tenho tempo de sair com a campanha, porque eu trabalho no domingo, né? Tem gente que diz assim, irmã, eu não tenho como sair porque eu só tenho domingo para descansar. Eu também não saio no domingo. Mas existem muitas oportunidades de você falar de Jesus. Você fala de Jesus no ônibus, sentado ao lado de alguém. Você fala de Jesus no hospital, né? Você fala de Jesus quando você está na fila de um banco, alguém está conversando, você pede sabedoria a Deus para entrar na conversa e falar de Jesus. Você fala de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Aquele que é cheio do Espírito Santo, que é pentecostal mesmo, ele aproveita qualquer oportunidade para falar do seu Jesus. Ele aproveita qualquer chance para dizer que o seu Deus é grande. Ele vê alguém enfermo e diz, olha, Jesus te cura. Ele vê alguém oprimido e diz, olha, Jesus quer trocar o seu fardo pelo dele que é mais leve. Ele vê alguém triste, ele diz, olha, Jesus te consola. Jesus pode enxugar as suas lágrimas. Isso a gente não aprende em faculdade, não. É pelas experiências que você tem com o seu Deus, você pode falar de Jesus. Aleluia. Porque nós somos cheios do Espírito Santo para isso. Para pregar o evangelho. Olha aí a nossa irmã dizendo, eu fui evangelizada por um áudio no WhatsApp. Ao invés de usar as redes sociais e o WhatsApp só para falar da vida dos outros, usa as redes sociais para falar de Jesus. Usa as redes sociais para compartilhar um vídeo que traz uma mensagem de Deus. Um texto que traz uma mensagem de Deus. Aleluia. Uma pessoa que também é verdadeiramente pentecostal é uma pessoa que tem alegria. Eu não consigo ver uma pessoa pentecostal que só vive triste. Que só vive de cara feia, parece um general, né? Parece uma capitã do exército, parece uma delegada, parece um delegado. Não! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa pentecostal mesmo, é uma pessoa alegre. Olha que o verso 7 do capítulo 2 de Atos vai dizer assim, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Em outra versão vai dizer, alegres e maravilhados. Porque uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela é alegre. Ela é alegre. É um sinal evidente do Pentecostes, é a alegria. As casas estavam cheias de frutos e alimento. O texto vai dizer que havia fartura entre as famílias, porque eles haviam acabado de fazer a colheita. E era um tempo, claro, de festejar, né? E toda essa abundância e comemoração era a marca do tempo de Pentecostes na tradição do povo de Deus. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os discípulos estavam com medo e tristes, sem entender bem o que foi que aconteceu com Jesus. Mas só que eles perseveravam na oração. E aí, com o derramar do Espírito Santo, as mesmas pessoas foram cheias de alegria, de vigor, de contentamento. A alegria também é uma das virtudes do fruto do Espírito, que está descrita lá em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu repito, ela é alegre, ela é cheia de vida, ela é cheia de energia, né? Ela vive em abundância em Cristo. Infelizmente, muitos pensam que ser espiritual é estar sempre sério,
É ter um semblante sisudo, fechado. Não, essa irmã é séria. Não, esse irmão é sério, porque não dá um sorriso. Isso não é verdade, isso não é verdade. Isso não é evangelho. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele tem um semblante leve. Ele tem um semblante alegre. Sabe por quê? Porque o moralismo e o legalismo impedem muitas vezes a alegria entre os cristãos. Um tabu foi criado, não. Esse pastor é sério se ele for sisudo, se ele tiver cara de general, de delegado. Não, isso não é sinônimo de seriedade. Muitas vezes é sisudo, muitas vezes ela só vive de cara fechada, mas não é alguém que é sério, não é séria, pelo menos no seu proceder, no seu comportamento, nas suas atitudes, né? É sério na frente dos outros, mas por trás só Deus sabe o que pratica e o que faz. Então não adianta. Porque, por outro lado, tem pessoas que se dizem cristãos e cheios do Espírito Santo, mas só vive triste. Só vive cabisbaixo. A gente fala com ele os 300 e poucos dias do ano, né? Os 366 dias do ano. Aí sabe o que ele faz? Ele sempre diz assim, a gente pergunta, vai bem fulano? Ele, não tô não. Passando pela prova, é muita luta, o diabo é muito furioso comigo. E eu pergunto, o diabo não é furioso com quem? Que agrada a Deus? Hã? Quem é nessa terra que não passa por tribulação e por prova? A gente encontra ele todos os meses do ano. E todos os meses ele conta a mesma história de derrota e de fracasso. Todos os meses do ano ele conta uma história de alguém derrotado. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Muda esse discurso. Alegra esse rosto. Irmão, não posso ficar triste, é normal você ficar triste um dia, você passar alguns dias triste com algo que está acontecendo na sua vida, mas todos os dias do ano você viver triste e angustiado, isso não é normal. Não é normal para ninguém. Está faltando o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque se você é cheio do Espírito Santo, você é um crente alegre. É passando pela prova e dando glória a Deus. É a fornalha sendo aquecida 7 vezes mais e você dando glória, e você louvando, glorificando e dizendo que Jesus é bom. Isso não é hipocrisia e nem é farsa, como alguns dizem. Isso é a certeza de que serve um Deus que é grande e que aquele momento difícil vai passar. Deus enviou o Espírito Santo na festa da colheita, que é a festa de Pentecostes. Isso tem uma razão e tem um significado. Qual é, irmã Jaqueline? Foi a colheita dos frutos do sacrifício de Cristo. Deus quer que todos tenham uma vida frutífera na sua presença, uma vida abundante. E que esses frutos sejam para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o fruto do Espírito, ele precisa estar em nós. Uma vida frutífera é uma marca do Pentecostes. E uma vida infrutífera é algo que não agrada a Deus. Você precisa dar frutos. Você precisa ser uma pessoa alegre, você precisa ser uma pessoa ativa na obra do Senhor, você precisa ter o desejo de evangelizar, você precisa ter o desejo de ganhar vidas para Jesus. Eu te pergunto, nós já estamos no mês 6, na metade do ano. Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? Em 6 meses quase. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vidas você foi visitar no hospital? Quantas orações você fez por alguém? Quantas orações? Quantas vezes você foi ajudar lá na limpeza da sua igreja, na zeladoria da sua igreja? Ou você abre a boca para dizer assim, a igreja recebe dízimos e oferta, tem que pagar a zeladora. Concordo, se é uma igreja abençoada, tem condições, tudo bem. Mas e no dia que a zeladora falta? Custa para você pegar um paninho, tirar o pó? Custa para você colocar uma água no lugar? Ajeitar, arrumar, organizar, porque é a casa do teu Deus, é a casa do teu Senhor, ou você é daquele crente mendigo, me permita, que só sabe se encontrar com Deus para pedir, mas na hora de servir você se escusa, você se recusa para o trabalho.
Deus está só olhando para você que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não serve a ninguém. Ou você está pensando que ser cheio do Espírito Santo é apenas ficar fazendo barulho na igreja, ficar rodando, fazendo aviãozinho. Eu não estou criticando ninguém que faz isso, mas ser cheio do Espírito Santo não é isso. Isso é que a gente se alegra demais, se emociona, não consegue segurar a carne, não consegue segurar o corpo e aí a gente dá lugar mesmo. Mas só que isso não é sinônimo de ser cheio do Espírito. Alguém que é cheio do Espírito tem vontade de pregar a palavra, de evangelizar, de servir, de trabalhar para o Senhor, de colocar a mão no arado. É um crente alegre, é um crente que vive em comunhão com os outros, não vive contendendo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E para a gente concluir, essa festa de Pentecostes nos ensina que o verdadeiro Pentecostes, ele nos une as pessoas na presença do Senhor. Ele nos leva a servir a Deus e ao nosso próximo. Ele nos leva a viver com alegria, a evangelizar e a sermos gratos por tudo o que nós recebemos. E nos faz também produzir frutos de uma nova vida transformada pelo Espírito Santo. Que venha sobre nós esse espírito de unidade. Que venha sobre você essa alegria. Que venha sobre você esse desejo de servir ao próximo. Esse desejo de falar de Jesus. O desejo de produzir frutos na obra do Senhor. Se você achar que em casa você faz isso, é com você e Deus. Mas eu não acredito que um crente em casa consegue viver a plenitude do Evangelho. Eu espero que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Espero que você seja um crente realmente pentecostal, que gosta da obra do Senhor, que gosta de evangelizar, alegre, de cabeça erguida. Isso não vai significar que você não tem problemas, mas vai significar que você confia no seu Deus.